Bom, então hoje a nossa conversa vai ser em cima do projeto que está no forno, que chama 5550, 5 pessoas às 5 da tarde num bar por 50 minutos. Essa peça foi escrita no final de 2019 e por mim, né, Milton Morales. Contam com o elenco Ci Teixeira e eu, Milton Morales, que fazia tempo que eu não fazia coisa como ator, também resolvi fazer como ator. Então, nós dois começamos esse processo, basicamente, quando que a gente começou? Se foi janeiro de 2020, né? E 2020, isso mesmo. Então, praticamente 2020... A leitura foi antes, né? A leitura foi no finalzinho de 2019. Foi em novembro de 2019, por aí, a primeira leitura, que a gente imaginava que seriam com mais pessoas. Mas, no fim, que aconteceu o processo, quando a gente viu, era eu e a Ci demos conta de fazer os 5 personagens, né? E a direção? Eu fui dirigindo e fui fazendo durante 2020. E aí, basicamente, esse espetáculo já está em pé, já levantamos ele, todas as cenas, já praticamente decoramos 87% do texto. E agora, numa segunda fase, entrou o Ledier na direção como um olhar externo, né? Um co-diretor, assim, né? Eu acho, isso, né? Não é um assistente de direção, mas um diretor assistente, vamos dizer assim. Né? Que para um olhar externo, enfim, precisa alguém olhando de fora, não tem jeito, para apertar os parafusos, acertar os tempos. E o Alexandre vai entrar com a gente na produção, né? O Alexandre vai nos ajudar na produção do espetáculo. Mas você já tem a estrutura toda levantada, né? Inclusive cenários, objetos cênicos. Já, durante 2020 nós fomos fazendo, junto com o Daniel Cantanhede também, que ele participa da peça e faz uma contrarregragem e também manipula alguns bonecos. Então, a peça o que é? Vou começar sobre a sinopse da peça. São 5 pessoas, como diz o título, num bar às 5 da tarde, por 50 minutos. Então, é um recorte de 50 minutos que a gente acompanha a vida de 5 pessoas que entraram num bar, né? Os personagens é um professor, um filósofo, né? Ele é formado, como a gente fala, ele é formado em filosofia, mas hoje ele trabalha como Uber. Uma ex-professora primária, que resolveu largar tudo para ser artista. Um desempregado que trabalha como vendedor ambulante. Um ex-político, assessor de político que está deixando a prisão domiciliar e pela primeira vez ele sai de casa com a tornozeleira eletrônica, então ele para nesse bar. E o universitário. Um universitário especial. Traficante, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, né? Vamos fazer. Não vamos ser que nem o jornalismo nacional, que quando é branco não é um traficante, né? É um usuário, né? É um universitário traficante, não tem outro jeito. Então é um retrato bem contemporâneo, brasileiro. O texto, ele não chega a ser dramático no sentido tradicional do termo, né? Ele é muito narrativo. Ao mesmo tempo, eu acho que é um espetáculo super dramático, enfim, é um espetáculo e cômico também, infelizmente. E também cômico, né? E é cômico. Eu acho que uma coisa interessante, que eu acho que a gente partiu do princípio que é uma comédia, é debochado, é tropical, neotropicalista. Então, acho que toda a brincadeira nossa de montagem desse espetáculo é trabalhar
a narração, ao mesmo tempo, entrar e sair do personagem rapidamente e de vários personagens, né? Eu e assim fazemos 5 personagens. Alguns personagens são manequins, não vou falar de bonecos, porque a gente não faz exatamente uma manipulação de boneco, de teatro de boneco no sentido tradicional. Mas eles são manequins, que eles são, a gente fala sobre eles e eles estão ali presentificados. É legal. É quase uma vitrine deles ali, né? É. E uma coisa que interessante é que o personagem, qualquer personagem dos 5, raramente eles têm voz. Sempre vai ser o outro que vai falar por ele. Com uma exceção, acho que alguém fale alguma coisa, é muito exceção dentro do espetáculo. Então, as vozes que falam sobre ele são externas. Tem uma consciência que entende a consciência deles, né? Assim, Isso, como se tivesse algo falando sobre eles que talvez eles nem mesmo saibam tudo aquilo sobre eles, né? E não só os bonecos, mas os personagens que a gente faz também da mesma forma, né? A gente também fala, o outro aqui, né? O outro está narrando aquilo, enquanto a gente... Humanos e bonecos são tratados sem distinção. Da mesma forma. Como o texto é basicamente narrativo, não tem fala, né, entre aspas, assim, travessão para ter fala do personagem, ou se tem a fala, não é o personagem que está falando, é o narrador que está falando pelo personagem. Não tem nem nenhuma indicação de personagem, inclusive, né, na escrita do seu texto. Ele pode ser lido como um conto, na verdade, né? Com exceção que ele foi escrito não para ser um conto, mas para ser um espetáculo. E a princípio você também não tinha uma definição de número de atores, né? É um espetáculo que pode ser feito como vocês estão fazendo por 2 atores, mas podia ter 20 atores fazendo. Isso a primeira ideia, na verdade, foi que um ator faria o personagem enquanto outro ator narraria. Então teriam 5 personagens e 5 narradores. Né? Então seriam para 10 atores. Num momento de crise do Covid, eu e assim fomos reduzindo isso e vimos que era possível, né? Fazer com 2 atores e mais um contra-regra que entra e sai com esses bonecos. Esses bonecos também têm seus fantasmas que aparecem. Em cena que ele é um espetáculo de realismo fantástico, bem nos modos de Gabriel Garcia Marques, eu acho que Cortázar entra nessa família de realismo fantástico. Porque você falou que é um espetáculo dramático, né? E acho que tem essa questão de o pano de fundo dele ser esse Brasil contemporâneo e o que automaticamente torna um drama, né? Então acho que é tudo tão, a nossa realidade é tão surreal e o realismo fantástico parece ser uma das únicas formas, uma das únicas vias da gente explicar essa realidade que a gente está vivendo hoje em dia, né? E rir para não chorar, né, também. Porque senão a gente entra em depressão, né? E eu acho que todo mundo, a hora que a gente voltar para o teatro, todo mundo vai estar querendo dar risada, pelo amor de Deus. Eu acho que o teatro, eu acho que para conquistar o público nesse momento, pós-pandemia, ninguém vai querer. Coisa a gente já chorou muito, pra né? Você extravasar, porque não dá para você apresentar um drama logo após a pandemia. Eu acho que você até pode, mas não sei se vai ser. O público vai ter vontade de assistir, né? Porque depois de um ano, 250 mil pessoas morrendo, um noticiário da dança da morte acontecendo todos os dias, né? Vai ser difícil a gente querer olhar para uma coisa que seja dolorida. Mas ao mesmo tempo, o texto é muito engraçado, mas ele não é um alívio cômico na vida do ser humano só, né? Ele olha para a dor com esse olhar de vamos rir um pouco, mas ele vai em coisas bem profundas, né?
Tem um olhar crítico sobre a realidade, né? Eu acho que é totalmente, né, esse olhar crítico. Eu me lembro que da primeira vez que eu li o texto, eu me identifiquei muito com aquelas ideias, né, falar sobre aquilo. E durante a leitura eu me lembro de rir muito, eu não esperava, sabe, achar tanta graça naquele assunto que estava sendo dito. Ao mesmo tempo que eu ia lendo, eu ia me surpreendendo e achando mais engraçado, e eu digo, meu Deus, eu vou querer muito falar isso, né? Eu cheguei em casa, li o texto de novo, no dia seguinte eu me peguei lendo o texto para outras pessoas aqui em casa, eu digo, você precisa ouvir, olha que interessante que é, olha que bacana, olha isso, porque você... É a realidade atual, né? É de uma importância imensa abrir assim uma brecha para falar disso e desta forma, né, que a gente encontrou para fazer, uma forma divertida, para, sei lá, essa reflexão pode vir depois, né? Talvez ela não venha durante o espetáculo, ou talvez ela venha no final do espetáculo, mas durante a gente quer muito que seja uma diversão, né? Para quem está assistindo e para a gente que vai estar fazendo também. Aí acho que no momento em que tudo é tratado com tanto deboche, talvez, talvez o veneno antiofídico aí dessa cobra que picou o Brasil seja o deboche também, né? Gente, nós somos Combater o deboche com deboche. o produtor mundial de memes, né? Tudo vira meme Tudo vira. automaticamente, né? Nossa, é tão vergonhoso, né? Eu acho tão. Então, eu acho que essa linha também tem isso. A trilha sonora, ela é basicamente dos anos 70, 80. Então, Elis, João Bosco, Belchior, Gonzaguinha. Gonzaguinha, que também tem um espelho de um Brasil de 50 anos atrás, né? E essas músicas trazem uma sensação dessa época, dos anos 70, que, a meu ver, a coisa está se repetindo hoje em dia, né? Então, ao mesmo tempo que é um texto contemporâneo, também com a trilha sonora há essa reflexão sobre a história do Brasil e como que essa trilha que traz uma musicalidade de 50 anos atrás acaba falando a mesma coisa, porque as músicas escolhidas, elas são muito narrativas também, né? As músicas, elas contam, assim como o texto é narrativo, a letra das canções também é narrativa. Então isso se junta 50 anos atrás e 50 anos depois. Então o espetáculo, ele é contemporâneo, mas também tem essa reflexão sobre a história, né? Desse do país que ciclo se patina. repete, do ciclo que se repete. A gente parece esse Passat velho patinando na lama, né? E fica uma grande questão, assim, né? Até quando isso vai continuar se repetindo, né? Esse movimento é cíclico e ele vai até quando? Parece que abre essa reflexão de como a gente mesmo olha para isso, para a nossa história, né? Para o nosso futuro. Como que você assiste isso? Você vive esse presente e você faz essa ponte, né, com o passado, você pode vislumbrar o futuro, levantar os questionamentos mesmo, né? A peça não dita nada, mas eu acho que ela levanta os questionamentos, é uma coisa ampla, né? Uma coisa que a gente foi descobrindo durante, que a gente chamou de vetores. Quer dizer, enquanto você está falando o texto narrativo, tem momentos que eu falo diretamente com a plateia, é um vetor. Eu falo com outro ator, é outro vetor. Eu falo com o personagem, que o personagem pode ser um ator ou um manequim, e eu posso falar como o próprio personagem, né? Então, aí acho que foram umas 5 maneiras de intenção de fala, e que isso vai se dividir. E isso cria uma dinâmica e um desenho para você
poder contar essa história. E às vezes numa mesma frase, esse movimento tem 2, 3 movimentos, né? Uhum. Que você fica o tempo inteiro falando com a plateia, ou o tempo inteiro como um personagem. Isso é muito dinâmico. Então isso criou uma velocidade na encenação que passa para mim, passa para outro ator, né? E vai para o boneco, e volta, e vai para a plateia. Isso está amadurecendo, acho que isso vai ficar muito bacana, a meu ver. Essa ideia do vetor é uma maneira muito simples, mas muito eficiente de criar essas dinâmicas, né? Porque quando você está num espetáculo mais dramático, no sentido de ter esse jogo entre personagens, isso se dá automaticamente sem que o ator precise pensar muito também, né? Porque quando ele está falando com o personagem A ou com o personagem B, automaticamente ele vai falar com essa pessoa de uma determinada maneira, né? Porque a gente na vida não conversa uns com os outros da mesma forma, né? A gente tem maneiras de lidar com a pessoa dependendo do sexo, da idade, da posição social, né? De diversas questões. Quando você está fazendo esse texto que é mais pós-dramático, né? Onde é uma narração dos acontecimentos, se você não encontra essa dinâmica desse vetor de quem você está falando, aquilo pode virar uma grande massa única, né? Você não entende, é uma maneira muito simples de você dar pesos diferentes para aquilo que você está falando e como você está falando, né? Sim, tem. E uma coisa que a gente está vendo também é que a gente tem uma liberdade desse vetor eu poder mudar também. Num dia, vamos dizer, se numa frase tem 3 vetores, o primeiro eu falo para a plateia, o segundo eu falo para o personagem, eu posso inverter no outro dia, sabe? Uhum. Se couber dentro da intenção, eu tenho essa liberdade para inverter. Mas o importante é eu ter a consciência que ele existe e que é uma mudança. Então, a partir disso, eu tenho essa partitura e essa liberdade de brincar e sem perder o desenho. Mas o desenho ele é orgânico, né? Um dia Sim. pode ser de um jeito, outro do outro, mas ele não se perde. A dinâmica se mantém, né? Essa dinâmica se mantém a cada dia. E como é um texto que se refere muito à plateia também, né? Essa liberdade de você poder fazer essa alteração deixa o jogo com a plateia mais vivo, né? Porque cada uma vai responder de um jeito. Vocês ainda não sabem como vai ser essa resposta, né? Porque a peça ainda não estreou. Mas é isso, né? Cada um vai responder de um jeito diferente em momentos diferentes. Isso te dá liberdade de encarar essa plateia também de acordo com a energia e a temperatura daquele dia, né? Então, e como são eu e a Si segurando 5 personagens e segurando a história toda, a gente bateu muito o texto já para poder brincar, quando tiver chegando a época de estrear, poder brincar estar o máximo confortável possível, né? E ter o maior domínio possível desse tempo, porque eu particularmente nunca fiz nada assim, né? Uhum. É a minha novidade. Eu já assisti espetáculos assim, fazer como é a primeira vez, então é gostoso também você achar uma coisa nova para fazer, né? Diferente. Sim, sim. E excitante, né? Acaba. Eu, na verdade, nem esperava fazer dessa forma esse texto, porque como a gente imaginava que teríamos mais atores, né, e bem no fim a pandemia, enfim, um monte de coisa não possibilitou que isso acontecesse. Então, a cada ensaio, às vezes o Milton dizia assim, então, hoje a gente vai vamos tentar aqui até tal parte. Aí, no final do ensaio, ele dizia assim, olha, eu acho que provavelmente amanhã, no próximo ensaio, a gente consegue avançar aqui, ó, porque a gente dá conta de fazer mais esse pedaço. E eu olhava aquilo e dizia, tá bom, mas assim, não estava muito acreditando que fosse possível, porque eu digo, gente, como é que a gente vai fazer isso tudo só nós dois, né? E à medida que a gente foi se jogando e se entregando para o trabalho, a gente foi vendo que, inclusive, fazia sentido ser daquela maneira, não é, Milton? Sim. A gente dizia, nossa, como faz sentido ser dessa forma? E aí foi, ao mesmo tempo que desafiante, né, prazeroso também de fazer o trabalho. E eu sempre acho que o texto vai pedindo a forma que ele quer que seja montado, né? Uhum. Às vezes você acaba pegando algumas arestas, né?
que se você insiste, você se fura ou quebra a aresta, né? Ou quebra a lança, mas então a coisa se você vai dando tempo para a coisa ir aparecendo, né? Uhum. É claro, mas eu acho, lembra, a gente falou na primeira leitura, essa peça pode ser feita por uma pessoa ou por 50. Sim, você falava assim. É que a gente achava que ia ser perto dos 50. Ninguém acreditou. Ah. Isso também é uma característica do teatro contemporâneo, né? Total. Pós-dramático, né? Você lançar um texto com infinitas possibilidades de criação. Sim. Que são possíveis. Dá para montar com 150 pessoas. Dá para montar. Sim, e antigamente eu acho que, né, tinha uma forma de produção mais que era menos, talvez, livre do que a nossa, né? Antigamente se tinha uma ideia da peça, né, da peça bem feita ou do que seja, que o tempo foi explodindo com ela, né, aos poucos, e hoje em dia a gente chega num ponto onde essa dramaturgia tem essa cara de produzam como vocês acharem que deve ser produzido, né? Acho que o autor fica menos ditador nesse sentido, né? Então é assim, são 9 personagens, são 7 cenas, são 3 atos, e vocês que se encaixem nessa forma. Os textos pós-dramáticos têm essa cara de, a forma é sua, se vira, é sua pesquisa, eu pus no mundo, agora é com vocês, né? E tem uma coisa que eu pensei agora que eu não tinha pensado. A peça é totalmente aristotélica. O espaço e tempo durante 50 minutos, né? Não tem, não é? É o mesmo espaço, né? Você tem a unidade de tempo, você tem a unidade de espaço, você tem os personagens definidos, porque são 5 personagens. Definidos, exatamente. Mas, para além disso, o texto se permite toda esse Lego quase assim, né? De que você pode montar como você quiser mesmo. Uhum. E tem uma coisa que também é um recorte, né? É um recorte de 50 minutos na vida de 5 pessoas no século XXI, né? Sim. Então, não levanta nenhuma muito mais tese do que isso, na verdade, né? Não, é quase um papo de bar ali, né? É um recorte de existências, né? Que como vai ser dali para frente, a gente não chega a fechar nenhum destino, né? Não, é quase voyeurístico nesse sentido, né? Quase isso. Você senta ali e vê no buraquinho ali por 50 minutos aquele povo. O formato acabou ficando assim. Você é convidado a entrar na vida dessa pessoa e entender melhor, não pela boca dela, mas por alguém que está falando dela. E ela está ali na sua frente, você está olhando para ela todo o tempo, né? Você é capaz de mergulhar muito mais dentro dela do que uma forma dramática tradicional, convencional, onde ela fala as coisas e a partir da fala você vai entendendo quem é essa pessoa, né? Sim. No caso, alguém fala dela e entra muito mais a subjetividade, acaba ficando o relato da subjetividade desse indivíduo acaba ficando muito maior, né? Mas vai mais fundo, né? Sim, É como se fosse uma lente de aumento também, né? É uma lente de aumento, cara, em cima dessas 5 personagens, sabe? É de uma profundidade. O personagem às vezes mente, né? Quem tá analisando e observando aquele personagem tem menos razões para mentir, aparentemente, né? Porque o personagem, queira ou não, reproduzindo um ser humano, ele vai querer salvar o dele, né? Ele vai querer tirar o dele da reta e quer parecer pra gente que ele é mais legal do que ele é, né? Se fosse ele dando o seu depoimento, talvez ele embelezasse um pouco com certeza. a própria imagem. Você tendo esse narrador que tem menos dó, né, do estrago à imagem que pode ser feito, você consegue ver de outra maneira. Verdade.
O 5550 é um projeto que eu tenho o prazer de participar como atriz, figurinista e cenógrafa também, trazendo aí as contribuições, né, para isso. Os elementos do realismo fantástico, bem como as alegorias, elas estão muito presentes na obra, elas são muito fortes, muito marcantes. Então, quando a gente passou a pensar no figurino, a ideia foi fazer uma coisa muito simples, porque as personagens principais, né, diferentemente dessas alegorias, são pessoas do dia a dia, são pessoas comuns que se vestem de forma comum também. Então, esses são alguns desenhos de algumas das personagens da peça. O Jonas, universitário. Depois, temos a figura do Jailton, que é um vendedor ambulante. Ele aparece aí com a sua cartela de produtos. E na sequência temos a Maria Teresa, que é uma exceção, aparece com a sua roupa de apresentação para o show que ela faz no bar. Ela tem um jeito tropical na sua roupa. E para cada uma das personagens, a gente trabalhou com figuras alegóricas, né, que acompanham essas personagens principais até desde o começo da peça até o final. Né, o Jonas tem esse aí, o fantasma do Halloween. O Jailton, que ele tem essa boca gigante que fala o tempo todo, que o acompanha. E a Maria Teresa também vem com uma figura que acompanha desde o começo da peça, que é um fantasma comedor de bananas. Então é o momento que se adentra aí o universo do realismo fantástico, onde a nossa criatividade não tem fim, né? Não tem fronteiras para a criação do figurino e tudo mais. Eu vou fazer aqui um pequeno esboço do espaço cênico, como que está no formato de ensaio. Aqui ao final da plateia. Já na frente uma pequena mesa onde a gente coloca as miniaturas, né, as personagens em miniatura, onde sentamos para revezar nessa manipulação. Logo ao lado uma mesa de bar, onde os personagens de tamanho real, tamanho natural, também se revezam para contar a história. No fundo, um pequeno palco onde a Maria Teresa se apresenta e lá atrás uma entrada e saída e uma pequena escada. O ensaio está sendo realizado nesse formato, né? Os ensaios foram pedindo que o cenário aparecesse nesse formato. Tadeusz Kantor em O Teatro da Morte. Os manequins têm um gosto de pecado, de transgressão delituosa. A existência dessas criaturas feitas à imagem do homem, de uma maneira quase sacrílega e quase clandestina, traz a marca desse lado obscuro, noturno e sedicioso da caminhada humana. A impressão confusa e inexplicável de que é por intermédio de uma criatura com aspectos falaciosos de vida, mais privada de consciência e de destino, que a morte e o nada enviam sua inquietante mensagem. É isto que causa em nós esse sentimento de transgressão, ao mesmo tempo rejeição e atração, exclusão e fascinação. Para encerrar, eu acho que a gente está super animado, né, para fazer isso. Não vejo a hora de abrir a casa, a gente ter essa peça, ter as outras peças. Eu acho que vale a pena esperar mais um pouco, porque para ter o contato, né, com a plateia, eu acho que isso vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito bacana falar, eu acho importantíssimo, embora a peça seja um recorte aí da vida dessas pessoas e que a gente olha, né, para quem são essas pessoas, a plateia vai tirando a sua conclusão, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda aí além, que a gente está falando de questões sociais, questões políticas, questões né, mais... culturais. Exatamente. Então eu acho que é muito importante falar esse texto. Eu fiquei muito a fim de fazer, muito a fim de falar isso. Não vejo a hora de falar, porque não é só o falar, mas é provocar, né? Eu acho que a gente provoca, é uma forma de provocação aí, né? Do público, para nós mesmos, né?
para nós mesmos, fazendo a peça também, a gente descobriu tanta coisa, o olhar para cada personagem. Teve personagem que eu demorei para aceitar, porque eu não gostava dele. Eu sofri muito com alguns deles, entende? Porque você precisa se libertar de algumas coisas também que são suas para poder encarar, né, isso. Então está sendo bastante interessante essa pesquisa, esse trabalho. Não tem, porque para fazer você precisa amar o seu personagem, né? Defendê-lo com todas as suas... Você precisa compreender as razões dele, né? De maneira que elas sejam suas, quase. Sim, mas como muitas vezes você não está fazendo o personagem, você está falando dele, mas mesmo para falar dele, não dá para você colocar o seu olhar em cima diretamente, sabe? Você tem que lançar mão de outros recursos. Não é você falando. Foi muito difícil. Alguns personagens foram mais difíceis para mim, sabe? E à medida que fui pesquisando, estudando, trabalhando, né, no dia a dia, isso foi se diluindo. Você vai encontrando um outro viés de falar. Digo, olha, que interessante. Acho que o texto também lida um pouco com essa polarização que a gente vive hoje em dia, né? E essa polarização levou aos extremos dos sentimentos. Sim. Né? Assim, quando o outro pensa diferente, você odeia o outro e não abre espaço para compreender a razão do outro, né? E o teatro te obriga a compreender a razão do outro. Obriga. Acho que é a ditadura do bem. Ele te obriga a pensar nas questões do outro, né? Ele te obriga a ter empatia com o outro. Porque se você não se... Esse é o nosso trabalho, se colocar emprestar a sua pele para viver uma outra existência. Se você não se doa para isso, não se abre para isso, você não sai do lugar naquele trabalho, né? E aí ele se torna, deixa de ser gostoso de fazer, né? E aí você vai julgar o personagem da maneira menos feliz, eu acho, para a construção dele, né? E você não vai permitir que quem está assistindo veja outras facetas daquele personagem, porque você vai querer mostrar só o lado ruim do que existe naquilo, né? Exatamente. E não existe isso na vida, alguém que seja 100% ruim ou 100% bom. Né? E acaba virando uma caricatura, né? Que não diz nada. Maniqueísta. Exatamente.